bom dia para você. Bom dia, Manuela, bom dia para você que nos assiste. O Fala Brasil começa com imagens impressionantes de uma explosão que destruiu parte de uma rua inteira em São Paulo. A gente acompanha imagens agora. O acidente aconteceu em um depósito clandestino de fogos de artifício. Casas a 5 quarteirões do local foram atingidas. Uma pessoa morreu e pelo menos 10 ficaram feridas. O repórter Natan Goulart está no local e tem as informações para a gente ao vivo. Natan, bom dia. Como tudo isso aconteceu? As imagens são bem impressionantes, né? Impressionantes, Neila. Bom dia para você, para todos que estão com a gente aqui no Fala Brasil. Eu começo mostrando para a nossa audiência aqui da Record, Neila, e para todos que acompanham a gente, como que está a situação neste local onde nós estamos. Esta imagem, que a gente mostra agora, esta residência, segundo a polícia, é onde era armazenada essa grande quantidade, então, de explosivos, de fogos de artifício, materiais contendo pólvora e que explodiram na noite de ontem e foi um estrondo muito forte. Inclusive, casas vizinhas ficaram danificadas após o que aconteceu ontem à noite aqui no local. Para a gente ter ideia da dimensão disso tudo, a explosão tomou uma avenida próxima ao local em segundos, iluminando a via e também levantando uma nuvem de fumaça antes mesmo que o fogo começasse. O impacto destruiu parte do quarteirão, quebrou vidraças do outro lado da avenida e devastou a conveniência também de um posto de combustíveis bem ao lado, que também fica nesta avenida. A gente vai mostrando aqui também imagens ao vivo do local, do carro, ou melhor, dos carros que estão danificados aqui nesta rua onde nós estamos, porque a gente percebe um cenário de destruição. Parte de estruturas de residências quebradas aqui nesta rua. Ali na frente também um carro que foi atingido pela força do impacto. E como a gente informou, na vizinhança, casas tiveram tetos arrancados, estruturas comprometidas. Moradores relataram, inclusive, que parecia a queda de um helicóptero aqui no local. Em outra residência, a quase 500 metros de distância, onde aconteceu essa explosão, portas e janelas foram estilhaçaram, na verdade. E até os quartos dos fundos ficaram danificados. Depois, os combates às chamas começaram. A limpeza urbana liberou a via já de madrugada, enquanto famílias desalojadas ainda tentavam entender o que tinha acontecido e para onde elas iam, já que muitas casas foram interditadas. A revelação de que havia um depósito clandestino aqui neste endereço, onde a gente acabou de mostrar, gerou uma revolta muito grande aos moradores. A Polícia Militar, a GCM, estão aqui no local e um homem apontado por vizinhos como envolvido na produção dos fogos foi levado para depor na delegacia. Agora, só para a gente atualizar uma informação importante também, agora há pouco a equipe da Defesa Civil falou com a nossa equipe, 22 residências pelo menos foram interditadas aqui no local. A informação que temos também é que 10 pessoas ficaram feridas após a explosão neste depósito de fogos de artifício e uma pessoa, infelizmente, morreu. Eu volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil, mas a gente permanece aqui acompanhando toda essa movimentação a respeito do trabalho investigativo que será feito aqui no local. Eu volto com vocês. Natan, tem uma pergunta aqui para você. Vai demorar um pouco para a normalidade voltar, as pessoas que moram aí nessa rua. Eu quero saber se tem energia, se tem internet, como é que está o dia de hoje nesse momento. Totalmente, Neila. A informação que temos também é que a energia desta rua totalmente já foi desligada por determinação, então, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros por causa do risco. A gente está aqui desde cedo acompanhando o drama dessas famílias, porque muitas famílias tiveram que deixar as residências. Essa aqui na frente, por exemplo, que a gente mostra, mora uma família de venezuelanos, aliás, de bolivianos, perdão, e eles tiveram também que deixar a residência porque a casa também foi interditada pela Defesa Civil. A gente observa ali que os vidros foram quebrados das janelas, das portas, muita destruição aqui no local e, infelizmente, essas famílias não podem retornar por conta desse abalo estrutural dessas residências. Então é isso, não tem energia aqui na rua, famílias foram colocadas para fora por determinação da Defesa Civil, como a gente mostra, mais uma casa com essa fita zebrada. Então a situação aqui está muito delicada para as famílias. Está sendo feito todo um trabalho de investigação ainda por parte da Defesa Civil. Integrantes, agentes da Defesa Civil informaram para a gente também que a subprefeitura responsável pela região do Tatuapé, aqui na zona leste da capital paulista, também virão aqui equipes para avaliar se outras residências deverão ou não ser interditadas por conta dessa situação. A gente permanece aqui acompanhando cada passo deste trabalho. Eu volto com vocês.
Obrigada, Natan, pelas informações. A gente tem imagens, inclusive, ao vivo do nosso helicóptero que está no local sobrevoando. Nós temos equipes de vários pontos do local para poder mostrar essa tragédia que aconteceu, essa explosão que resultou em todas essas casas destruídas, infelizmente uma pessoa morta e muitas pessoas feridas. Neila, até agora a gente tem principalmente aquela imagem, né, que a gente viu da avenida, de quando aconteceu a explosão, mas eu acredito que ao longo, né, das investigações e do dia de hoje também, novas imagens devem surgir, né? Tanto de casas, de imóveis, dos comércios ali da região, que devem mostrar esse momento da explosão de outros ângulos e de outros pontos. Natan já falou pra gente que está sem energia ali na rua, até por uma questão de segurança, pelos trabalhos todos que estão sendo feitos. A gente vai agora para outro ponto, que a repórter Isabela Sabélico está lá também ao vivo, está no meio dos estragos causados pela explosão. Isabela, bom dia para você. Situa pra gente aqui exatamente em que ponto você está e qual é a situação por aí agora. Oi, Manuela, bom dia. Você a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Estamos em frente a uma casa que é vizinha do imóvel que explodiu. Esta casa, neste momento, está sendo interditada pela Defesa Civil e o Roberto Bergamini, nosso repórter cinematográfico, está mostrando para vocês que o cenário aqui é de destruição. Mais cedo entramos nessa casa, está tudo destruído e aqui estava uma mulher que está entre as vítimas, a Elaine, uma mulher de 42 anos que teve ferimentos no rosto principalmente, inalou muita fumaça, precisou de atendimento médico e está na UTI. A gente conversou com os parentes dela, com a sogra disse que aos poucos ela está se recuperando bem, que foi mais a questão do susto mesmo e o rosto dela está muito machucado. Ela estava aqui com o marido e com o filho, e o filho não tiveram ferimentos, conseguiram se proteger durante tudo isso e o cão também de estimação da família acabou fugindo durante essa explosão. Aqui é um dos imóveis que está sendo interditado nesse momento, porque são vários. A gente está acompanhando essa movimentação aqui na rua o dia todo. Eu conversei há pouco também com uma senhora de 90 anos que teve o quarto dela atingido por pouco. Ela disse que não teve ferimentos e agora a casa em questão que o Roberto Bergamini mostra para vocês é onde funcionava esse armazenamento irregular, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, de fogos de artifício. Então toda a parte da frente principalmente destruída e ali na parte de trás não restou absolutamente nada. E foi aqui que o Corpo de Bombeiros e o GAT encontraram o corpo deste homem que não resistiu, o corpo carbonizado do Adir de Oliveira Mariano, que tinha 46 anos. A vizinhança disse que ele morava aqui há pouco tempo, há aproximadamente 3 meses. Todo mundo disse que nunca desconfiou de nada, porque não observava uma movimentação intensa. Então foi realmente algo que pegou todo mundo de surpresa. E um detalhe é que os vizinhos disseram também que parecia que um avião tinha caído por aqui, de tão forte que foi o impacto dessa explosão e, consequentemente, o incêndio também, que acabou atingindo toda a parte de trás deste imóvel. Então, é um cenário de guerra. A gente esteve ali na parte de trás mais cedo também, por lá tem floricultura, tem posto de combustíveis, está tudo destruído. E agora a mobilização é muito grande por parte das autoridades para fazer esse trabalho de vistoria, para analisar a estrutura de todos esses imóveis. E o que é bonito, se é que a gente pode falar isso num momento como esse, é a ajuda que um vizinho está dando para o outro nesse momento. Alguns vizinhos estão recebendo os colegas para oferecer abrigo, porque não dá para ficar em casa, já que muitos tiveram essa orientação, estão tendo essa orientação por parte da Defesa Civil. A expectativa também é quanto ao estado de saúde dessas 10 vítimas no total. Adiantei que uma delas mora na casa em que mostramos, está se recuperando bem. Estamos aguardando mais detalhes sobre o estado de saúde das demais. E há pouco também estava conversando aqui com um porta-voz da Defesa Civil e ele disse que, pelo menos no balanço feito até agora, pelo menos 21 imóveis foram atingidos por essa explosão. Mas ele não descarta a possibilidade de que outros imóveis também entrem nessa lista. E não são só imóveis aqui desta rua, mas também de 2, 3 quarteirões para trás. A gente conversou com pessoas que moram nessa distância e que também tiveram grandes prejuízos. Mas é claro que nesse momento existe o prejuízo material, mas o mais importante é que essas outras vítimas que passaram por esse transtorno estão bem. Fica a nossa torcida para as que estão hospitalizadas, fiquem bem também. Eu volto com vocês.
Isabela, é um momento agora que a solidariedade é que vai fazer a diferença. Você tocou num ponto muito importante, foi uma tragédia inesperada, né? Existe a Defesa Civil interditando algumas casas aí. Alguma movimentação de estrutura para ser oferecida para essas famílias, de prefeitura, de governo de estado? As pessoas estão se ajudando, indo para casa de vizinhos e amigos, mas existe alguma fala entre os moradores sobre uma ajuda de remoção dessas pessoas para algum lugar que elas possam se abrigar até que a situação seja minimamente resolvida? Por enquanto, nenhuma informação oficial sobre isso foi dita aqui para a imprensa. Só que o pessoal da Defesa Civil, o porta-voz, ele informou que a subprefeitura da região está responsável em concentrar essa questão do apoio que vai ser oferecido, em concentrar toda essa ajuda. Então, olha só aqui, deixa eu ver que o Roberto Bergamini está mostrando para vocês aqui ao vivo, uma mobilização, algumas pessoas sendo retiradas aqui de um outro imóvel que também está sendo interditado. Então, a fita zebrada está sendo colocada nesse momento e os moradores aqui saindo desta casa, me parece que tem uma criança ali em meio a esses moradores também. É uma criança aqui, olha só, uma família toda, uma família que me parece ser estrangeira, saindo aqui. A criança, mas todos em segurança, que é a informação mais importante aqui deste momento. Então, voltando a falar sobre a questão do apoio, a porta-voz da Defesa Civil falou justamente sobre isso. Deixa eu tentar conversar aqui com eles também. Falam que vou ficar aqui afora, né? Tem que ficar aqui afora, eu não tenho onde. Tem para onde ir? Com quantas crianças? Não, não tenho. Tenho 2 crianças. 2 filhos. É, Qual é o seu nome? Eber. Tem ideia do que vai fazer agora? Não tenho, eu não sabia que ia acontecer as coisas, né? Quantas pessoas moravam na sua casa? 3, 4. Estão bem? Fisicamente? Estamos bem, graças a Deus, né? Mas depois temos lá onde morar. Temos casa alugada em cima, né? Agora não. Ninguém ficou ferido? Ninguém ficou ferido. A informação, tem várias equipes aqui da Record acompanhando também toda essa movimentação. Então, ele falou justamente sobre esse assunto que a gente está reforçando aqui no Fala Brasil. E agora, eu vou para onde? Ele falou que não tem para onde ir. Então, por hora, essa assistência ainda não foi informada de como vai ser, de que forma vai ser. E por isso que as pessoas estão buscando ajuda na casa de parentes e amigos e de próprios vizinhos também. Volto com vocês. Obrigada, Isabela. As pessoas que têm, né, parentes, têm amigos, têm vizinhos que estendem as mãos, que conhecem alguém, elas têm para onde ir, porque essas pessoas estendem ali, abrem as portas. Agora, no caso dele, que não tem ninguém, é só ele, né, a família, são 3 pessoas na família, não conhece ninguém, não sabe para onde ir. A gente imagina que ao longo do dia, hoje, as autoridades devem se movimentar para providenciar um local, um abrigo para receber essas famílias que não têm para onde ir. Ao longo dessa edição aqui de hoje do Fala Brasil, a gente volta a falar desse caso, dessa explosão no Tatuapé, que deixou 10 pessoas feridas, uma pessoa morta e inúmeros prejuízos.